todos os companheiros, fica aqui a nossa mensagem de retorno aos nossos vídeos. Muitos têm ficado espantados porque é que não publicamos nada e muitas são as mensagens que temos recebido a perguntar se havia algum problema de saúde ou algo relacionado com a impossibilidade de não podermos fazer vídeos. Mas acontece que o meu pai teve um problema de saúde, partiu o colo do fémur, teve que ser hospitalizado, está hospitalizado há 2 meses e nós regressamos a casa. Tivemos que regressar a casa e dar apoio à família. Acontece que o amigo Mário é um espetáculo, é um homem do Norte, é um homem resistente. 92 anos. 92 anos. E com a sua força de vontade, que é para todos nós um exemplo, conseguiu dar a volta ao problema e hoje já está em franca recuperação. É verdade, está em franca recuperação, já consegue andar. Para nós foi uma alegria imensa que ele tenha regressado quase ao seu cotidiano e à altura de haver novos desafios. Por falar em desafios, aqui o António, desde pequeno, tem um desejo que é fazer o caminho de Santiago. É verdade, e aproveitando que a Cristina está em casa a prestar assistência aos pais, o que é que acontece? Meteu-se-me na cabeça, é agora ou nunca, vamos embora, vamos para a estrada. Vai peregrinar. Vou peregrinar, a caminho de Santiago, não sei se chego lá, não faço ideia nenhuma o que é que pode acontecer, não sei se fico parado logo no primeiro dia. Ao menos experimenta. Mas pelo menos tento. O meu lema sempre foi, nunca me arrepender do que faço ou me arrepender de não fazer. Por isso... Em todo caso, eu vou a correr. Tenho aqui o apoio da Cristina, em qualquer necessidade a dona Cristina fará o favor de vir lá buscar. Se calhar é já hoje, não? No primeiro dia? Não, hoje é muito cedo. É muito cedo, o primeiro dia talvez aguente, vamos lá ver. Primeiro passo, fazer a assinatura aqui, o carimbo para iniciar o caminho. A credencial que se compra aqui ao pé da Sé, no turismo, dentro da Sé. Está o carimbo posto no passaporte, posso iniciar a caminhada. E se o Vimara Pérez, aqui atrás de mim, no ano 800 e tal, conseguiu tomar a cidade do Porto, eu também hei de conseguir fazer o caminho. Essa é a minha grande dúvida. Por isso, venham comigo, vamos fazer uma experiência de caminhada juntos. A Cristina vai ficar por aqui, na retaguarda, a dar apoio. E eu vou pôr botas ao caminho. Até já. Pus as botas ao caminho, só que nunca pensei que fosse acontecer o que aconteceu. Sem saber como nem porquê, espalhei-me ao comprido. E pouco depois já estava no centro de saúde à espera para ser atendido. E a enfermeira Paula, com a sua experiência e simpatia, lá conseguiu recompor um pouco a minha cara. Mas sempre pensamento positivo, podia ter sido pior. Para a frente era o caminho e não havia como hesitar, era segui-lo. Continuávamos pela cidade do Porto e a pouco íamos afastando do seu centro urbano. E quando se vem no caminho e dá vontade de ir à casa de banho, estamos numa zona urbana. Não há nada como testar os supermercados que vamos encontrando pelo caminho, não é? Há sempre uma hipótese de haver alguém simpático que abre a porta para a casa de banho. Para trás ficava a cidade do Porto e íamos finalmente começar a sentir o verdadeiro sentido da peregrinação. E cheguei a um dos pontos mais bonitos desta caminhada até agora, que é a Lessa do Bailio, o mosteiro. Foi um dia atribulado, começou logo com aquela queda dentro do Porto, não consegui perceber porque é que aconteceu, mas enfim, faz parte da vida, de caminhante. Este templo, com uma longa história associado à Ordem dos Templários, foi fundado no século X e posteriormente reconstruído no século XIV, um dos nossos primeiros templos em estilo gótico. E eu que vinha todo entusiasmado para visitar um mosteiro e já perdi a noção dos dias, então hoje é segunda-feira, os monumentos estão fechados e eu queria entrar. Bom, já visitei o mosteiro em outras viagens e agora não há como parar, é seguir o caminho, continuar, mas isto devo-lhes dizer, para vir do percurso do caminho até aqui ao mosteiro de Lessa de Bailio há uma descida de 2 km, o que quer dizer que agora à minha frente tenho uma subida com mais 2 km. Todo o resto do dia foi passado a caminhar na direção do destino, Vila do Conde. Tenho a sorte da residência ficar aqui no caminho e pude usufruir de um albergue exclusivo. O segundo dia da peregrinação foi iniciado junto ao mosteiro de Santa Clara. A minha ideia era fazer o caminho central português, mas não consegui deixar de fazer um pequeno desvio
para usufruir destas paisagens tão bonitas que Vila do Conde nos oferece. Por aqui passa o caminho do litoral e Vila do Conde também oferece um bom albergue para os peregrinos. E se por aqui passarem, não deixem de visitar a nau do século XVI, uma réplica que está ancorada no Rio Ave e que faz parte do Museu ao Ar Livre desta cidade. Mesmo em frente também podem descobrir o edifício da Alfândega Medieval, que em conjunto contam a história dos descobrimentos. Essa fantástica epopeia que marca a nossa história. Continuávamos o caminho passando junto à Batalhoca do Fredo, que oferece umas sandes de presunto que vale a pena. Mas não podíamos deixar a Vila do Conde sem visitar a sua igreja matriz, a Igreja São João Batista, o patrono da localidade. E foi já no interior desta igreja, construída nos séculos XV e XVI, que lhe colocámos mais um carimbo no nosso passaporte de peregrino. Vamos ainda passar por dois locais interessantes. O primeiro, uma casa onde terá vivido o grande escritor Eça de Queiroz. E mesmo ao lado, o Largo da Roda, o local onde terá existido uma casa com uma roda onde eram colocados os enjeitados, aqueles filhos indesejados, que enfim, a caridade pública depois se encarregaria de cuidar e de fazer crescer. Passávamos a linha do metro de superfície que vai da Póvoa de Varzim até ao centro da cidade do Porto. Passamos junto à Igreja da Lapa, que tem uma história ou uma lenda a ela associada, que dizem que aqui se executavam os condenados à forca. Era o último local onde podiam encomendar a alma ao Criador. E se o aqueduto levava água ao seu destino, também eu procurava o meu. Curiosa construção, contava inicialmente com 999 arcos. Transportava a água de uma nascente no local de Terroso até ao mosteiro de Santa Clara. Foi meu companheiro durante um longo percurso no início desta caminhada. Curiosamente, fomos encontrando alminhas, pequenos oratórios colocados no cruzamento dos caminhos, e também bonitas casas senhoriais, testemunhos de outras épocas. Ao fazer o caminho é importante encontrar uma aplicação que resolva os problemas. Eu vinha com uma aplicação que era o... Bom, já vou mostrar a seguir, e mandou-me por sítios completamente loucos. Quintas, não era possível passar, muros enormes, muita dificuldade em cobrir aquele caminho, quase que uma impossibilidade. Olha, tive que ir para o Google Maps, hoje o caminho é até Ratos. Vamos continuar. A caminhada continua. Faltam 2.800 metros para chegar ao albergue de Ratos e há uma coisa que não nos podemos esquecer, é que nesta caminhada na direção norte vamos sempre com o sol para as costas. Tem que ter muito cuidado com a zona do pescoço. E ainda por cima, como estou a fazer o caminho no mês de novembro, nunca imaginei ter uns dias de sol tão quentes como estes. Claro que devia ter levado em linha de conta o aquecimento global, mas não me passou isso para a cabeça. E o que é que acontece? Tenho que me proteger o mais possível, não só os braços, como aqui a parte de trás da cabeça, a nuca, porque pode ficar com um escaldão. E quando vimos a caminhar, inventamos mil e uma coisas que nos fazem levar o pensamento por divagações extensas, refletimos sobre a vida, embora esta seja a primeira etapa, a segunda etapa, já estou a entrar no espírito do caminho. Ainda por cima, de cada vez que olho para a câmara e vejo a minha imagem refletida, com essa cara toda escalabrada, eu fico a pensar, será que eu não devia ter juízo e estar sentado lá em casa no sofá a olhar para a televisão? Possivelmente até devia, mas isto também é engraçado. E agora estou aqui a atravessar uma zona que é, como se chama aqui aí no norte, as Bolsas. Uma zona de arvoredo densa, que é agradável porque protege do sol. Vamos continuar. E o caminho continuava entre zonas de muita lama ou alagadas ou com muita lama. Outro pormenor, não se esqueçam de controlar bem o gasto de água e fazer a reposição dos níveis no depósito, seja no cantil, na garrafa. Eu não trago cantil porque acho que era mais um peso. Vou comprando garrafas de água pelo caminho, sempre que encontro uma mercearia ou um supermercado, compro uma garrafa de água. Quando acabo, ponho no lixo e pronto, resolvo o problema assim.
Há que levarem atenção o gasto de água. O que é que acontece? Minha garrafinha chegou a 0 e faltam-me 2,5 km para chegar. Vamos ver se eu não morro de sede. Felizmente que não, até porque não me dava jeito nenhum terminar esta série de vídeos por aqui. E chegava ao albergue de peregrinos em Rates. Consultado o horário de abertura, logo fomos entrando, fazendo o registro e ocupando o nosso lugar na cama que nos estava destinada. Este era o local confortável onde iríamos passar a noite. O equipamento por ali ficou a descansar e fomos visitar esta histórica localidade de Rates. A vila está ligada a São Pedro de Rates, que, segundo a tradição, foi o primeiro bispo de Braga nomeado por São Tiago, o Apóstolo. Um ponto de passagem do caminho português de Santiago e devido à sua ligação histórica e religiosa, a vila é uma das paragens mais significativas para os peregrinos que vão a Santiago de Compostela. O seu mosteiro românico remonta ao século XI e, como grandes apreciadores deste estilo, do estilo românico, não podemos deixar de perder algum tempo ou investir. Muitos são os símbolos carregados de história que por aqui podemos encontrar e mesmo aqui perto também um centro interpretativo, o Ecomuseu de São Pedro de Rates. Ao penetrar no seu interior vamos descobrir uma representação de São Pedro de Rates e uma outra peça extremamente curiosa. Esta que será provavelmente a primeira representação do nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Por tudo aquilo que aqui vamos descobrindo, Rates é um local de grande importância histórica e religiosa no contexto dos caminhos da peregrinação, que certamente irá continuar e agora num percurso entre Rates e Barcelos. Continuem a acompanhar-nos. Entretanto, não se esqueçam, partilhem e subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.